E aí, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Linux Essencial para Servidores. E dessa vez, estou aqui para apresentar uma aula bônus, já que nas últimas aulas aprendemos a mexer em arquivos, criar, mover, copiar, remover e buscar. Eu quero mostrar bibliotecas novas para vocês conseguirem utilizar de forma mais rápida e eficiente. E como primeiro passo, vamos iniciar nossa máquina. Eu já até iniciei ela para facilitar a nossa aula. No caso, eu vou listar, eu vou trabalhar com a mesma pasta que eu trabalhei na última aula, que no caso são meus downloads, e preparei dois arquivos para mostrar alguns comandos. No caso, esse aula bônus, arquivo 1 e arquivo 2, na primeira coluna. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o grep. O grep nada mais é que um comando para buscar uma ocorrência de um texto em uma linha. Ele não necessariamente procura só em arquivos, ele procura também em logs e, como posso dizer, toda vez que o sistema printa algo, ele consegue buscar a linha onde tem um conteúdo específico. Por exemplo, quando você estiver mexendo com algum processo de sistema, digamos que você tem vários servidores ou aplicações e elas rodam em portas diferentes e você quer listar qual porta está em uma aplicação específica. O comando para listar portas é o ss-lnpp. No caso, ele está listando poucas portas porque esse sistema é padrão. Eu não instalei ainda dependências como Node, Postgres, que é de banco. Não instalei o Apache, que é uma coisa para compartilhar pastas, arquivos, PHP. Enfim, tem portas básicas, mas digamos que tem vários processos, várias portas. Eu posso usar esse caractere, que no caso se chama pipeline. Ele serve para concatenar comandos numa mesma linha. Ele não necessariamente é para rodar um seguido do outro. Ele, no caso, é para unir. E o grep funciona muito bem com ele. Eu posso conseguir colocar grep e a porta que eu quero buscar, por exemplo, 22. Que no caso é do SSH, que é a conexão. Quando eu quero conectar a essa máquina Linux, eu posso usar a porta 22 em outra máquina e conectar o terminal dela. Eu posso buscar por outras ocorrências, como posso buscar, por exemplo, na última coluna, tem um FD igual a 89. É sempre recomendável usar aspas, que dá uma ocorrência muito melhor, o sistema não confunde. Eu posso pôr 89 aqui, e ele buscou somente aquela primeira linha, onde tem o número 89. Ele funciona também com asterisco, 127, asterisco. Mas é claro que, na verdade, o 127 ele não funciona bem com asterisco, mas só de eu pôr os primeiros caracteres ele já vai buscar essa ocorrência. Independente do texto ser maior, ele vai buscar aquela ocorrência de palavras. Eu posso usar meus arquivos, por exemplo, vou dar um cat, aula bônus, arquivo 1, digita aí car, cat. Como você pode ver, ele vai trazer vários textos, arquivos de texto, comentários. João gosta de estudar Linux e tudo. Posso dar um clear aqui. E com esse mesmo cat, posso no pipeline, grep, vamos procurar por João. Ele não vai buscar porque tem que estar entre aspas. Ele não encontrou. Vamos ver por quê. Creio que ele tem um problema com o TF8. Vamos buscar por Gosta. Por Gosta ele buscou. Vamos dar um clear aqui. Estava revendo aqui. Na verdade, eu tinha digitado errado. Eu tinha digitado João com acento aqui. Vamos arrumar. É João. E aqui buscou o João. Tem outros comandos também. Ele é muito interessante. Ele não precisa necessariamente ser um log. Mas, por exemplo, eu posso achar algum comando, algum serviço que esteja rodando nesse momento e pegar o log dele. Por exemplo, systemctl status. Vamos pegar um comando de log aqui.
voltando aqui, tem a log do sistema, que é localizada em var log syslog. É claro que se você der um cat, vai vir muita coisa. Que é a log do sistema iniciando, bootando, outros processos rodando. Eu posso usar ele mesmo e dar um grep, digamos que no SSH. Eu quero ver como o SSH iniciou ou o que ele está rodando. Posso digitar aqui SSH. Vocês podem ver, ele já busca todas as linhas que têm ocorrência de SSH, independente do texto da palavra ter apenas SSH dentro dela. Ela não ser inteiramente só o SSH. É muito interessante para quando você tiver uma log do seu sistema muito extensa, você quer saber qual dia, ou quando, ou qual o erro aconteceu. Então, ele é muito interessante para buscar isso. Além disso, outro comando também é o do arquivo de texto também. Não precisa ser só pelo pipeline. Como eu mostrei. Vamos lá. Vamos pegar o arquivo 1. grep Maria na aula bônus. Aqui já mostrou a Maria. É muito interessante que eu posso também pôr minúsculo, que ele já diferencia e não busca. Então ele tem toda essa parte. Eu posso também ignorar, caso eu queira, que é o traço I, e ele vai buscar ignorando se é maiúsculo ou minúsculo. Digamos que ele vai botar todo o texto em minúsculo e buscar assim. Tanto que eu posso pôr o maiúsculo aqui e concatenar, que ele vai buscar da mesma forma. Outra parte também interessante é que a gente pode concatenar outras palavras. Vamos deixar o traço I também. Maria barra João. E ele trouxe aqui todas. Mesmo se tivesse na mesma linha, também ele buscaria. O grep basicamente é isso. Ele também busca, como posso dizer, comentários. O normal dos comentários são to do, ou seja, é para fazer. Ele normalmente, na programação, colocamos para simplificar e explicar um pouco do que aquele arquivo de sistema está fazendo. Ele não pode ser muito extenso e ele é interessante para você entender o que aquele projeto tem. A gente pode pôr o R de recursivo e pode só usar o to do para procurar os comentários. Vamos colocar a aula bônus para vocês verem. Cat. Como vocês podem ver, tem vários comentários aqui. Usar um clear e prosseguir para o próximo comando. O próximo comando, ele além do grep, tem uma parte que é mais rápida, que é o heap grep. No caso, ele procura texto em centenas de arquivos. Pode ser demorado, dependendo de onde você faz, de como você faz. Por exemplo, se eu colocar desde a raiz, ele vai procurar em tudo essa ocorrência. Ele é pior do que o find, que o find ele só procura o nome do arquivo. O HitGrep ele entra dentro de cada arquivo e procura aquele texto. Mas ele é mais moderno e rápido. Ele ignora automaticamente o gitignore. Ele é otimizado para grandes bases de código e funciona semelhante ao grep, só que mais veloz. Então, por exemplo, eu vou pôr o RG Linux. E aqui ele procurou, ele já mostra a linha também, o que é muito interessante. Ele mostra o nome do arquivo. É claro que com o grep você consegue mostrar a linha. O nome do arquivo eu creio que não, mas aqui já mostrou. Para instalar, no caso é sudo apt install HitGrep. E aí você instala ele. Normalmente, se você digitar, na verdade é HitGrep. Falei errado. apt install HitGrep. Você dá Enter, continua, ele vai ocupar um certo espaço, mas ele é muito útil para algumas tarefas. Caso você queira procurar um texto ou você entende que está rolando alguma função ou chamada,
e você quer saber qual linha. Geralmente código é mais de 600, 700 linhas, então é interessante você ter um utilitário como esse. Ele funciona da mesma forma, ele funciona com regex também. Aqui no caso ele procurou em tudo. Porque ele acaba confundindo o asterisco. Isso, como eu falei, alguns comandos ele confunde o asterisco, mesmo entre aspas. E um outro comando que eu quero ensinar é o seed. O seed ele é para substituir arquivos, o texto dentro do arquivo. Por exemplo, seed. Vamos colocar s. Vamos colocar o texto antigo, texto novo. E colocamos o G para substituir o novo texto. E colocamos o nome do arquivo que a gente quer substituir. Aula bônus 1. E aqui ele substituiria. Como não tem essa ocorrência, eu vou colocar uma para teste aqui. Por exemplo, Maria. E o texto novo é Maria Gomes. Como vocês podem ver, já alterou, mas vamos dar um catch para garantir que alterou. Como vocês podem ver, ele não alterou. Ele apenas mostra uma saída, mas eu posso usar o i para ter certeza que ele vai mudar. Uma parte interessante também é que todo comando que você der que tem uma saída de texto, ou, por exemplo, log, eu posso pôr esse sinal de maior, ou seja, ele está apontando para uma saída, e colocar o nome do arquivo novo que eu quero. Novo arquivo aula.txt. Vamos colocar com série de substituir, é claro. Só que Maria Gomes, a gente vai colocar Maria Xavier. E vamos colocar aqui, novo arquivo aula.txt. Vamos dar um ls. Aí a gente vai dar um cat nesse novo arquivo. Como vocês podem ver, aqui já está com um outro nome. No caso, ele substituiu Maria Xavier Gomes porque eu não incluí o Gomes antes. Mas dá para incluir também, como vocês podem ver. O i é para substituir com certeza, o outro não é. É interessante você colocar uma saída de arquivo, ou se você tiver certeza que quer substituir todas as ocorrências, você coloca assim. Esse S, esse G, essas barras, no caso é o próprio regex. Então, sugiro você aprender um pouco e pesquisar sobre. Ele é muito interessante para substituir. Ele também faz backup. Ou seja, ele vai alterar o arquivo de verdade com backup. Dessa vez vamos substituir Maria por Gabriel. Vamos substituir com certeza, mas vamos colocar um backup. Vamos dar um ls. E como vocês podem ver, tem um arquivo .back, que é o de backup. Podemos dar um cat nele. Aula bônus, back. Como vocês podem ver, aqui está o backup. Não está Gabriel. Se a gente tirar o back, você vai ver que está Gabriel no outro. E ele fez o backup. Como eu disse, o Linux tem extensões diferentes. Por exemplo, esse .back tem várias extensões como o GZ, que é para zip, que no caso é para arquivos compactados. Ele tem sua própria forma de nomear, só que ele é algumas coisas parecidas o Windows e o iOS. Na verdade é o Mac OS. E basicamente é isso, galera. O seed é muito interessante também para corrigir quebras de linhas, substituir acentuações, que normalmente quando você passa um arquivo de um sistema para outro, ele acaba bugando quando tem um tio, um acento agudo. Então é interessante você já substituir, ou você substituir depois, caso você queira manter esses acentos. É excelente para tratamento, para tirar espaços, /n, que você, conforme você vai programando, você vai encontrando esses desafios. Basicamente é isso. Essa aula bônus, eu tentei gravar o mais curto possível, e é isso.